sem dó, e eu quero ilustrar aqui com alguns exemplos do que eu estou falando. Então, você vê aqui, ó, essa Folha de São Paulo, só para dar eu vou dar alguns exemplos aqui hoje, é 23 de junho, censura não é bagunça. Se o STF pretende manter sua cruzada contra a liberdade de expressão, que ao menos haja como profissional. É uma correção aqui, né? Porque o texto original era se o STF manter a sua cruzada, e aí a conjugação deveria ser mantiver, né? A sua cruzada contra a liberdade de expressão, que ao menos haja como profissional. Essa eu vou comentar aqui um pouco só sobre cada uma delas. Essa é da Lígia Maria, mestre em jornalismo. Ai, meu Deus. Pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutora em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo. Você imagina se essas pessoas estão começando a falar, se uma doutora em jornalismo, mestre em jornalismo, doutora em comunicação e semiótica da PUC de São Paulo, na Folha de São Paulo, está começando a sentar o pau no Alexandre, você está vendo que a coisa está mudando de figura, né? Aqui, ó, como qualquer outro profissional, um censor tem obrigação de seguir os princípios básicos para exercer com eficiência sua nobre função. Nobre função. Eu espero que tenha sarcasmo aqui. O mínimo que se espera dele é que analise o material a ser mantido longe dos olhos e ouvidos da população. Um censor que não vê o filme antes de vetá-lo é como um cozinheiro que não prova a comida que prepara. Não é. Claro que não é. Quem escreve uma estupidez dessa? Temos censores amadores no Brasil. Em 2022, o TSE proibiu a exibição de um documentário a que nenhum dos membros da corte assistiu. Mediunidade, telepatia, nunca saberemos. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou tirar do ar as reportagens da Folha. O motivo alegado foi o que a Justiça havia arquivado o caso de 2015, a gente tratou isso no programa. Aí ela fala assim, o problema é que o magistrado da corte mais alta esqueceu de avaliar o material que censurou. O problema não é a censura, o problema é que ele esqueceu de avaliar. E ela diz, censura não é bagunça. Se o Supremo pretende manter sua cruzada contra a liberdade de expressão, em vigor desde que Moraes determinou que a revista Cruzoé retirasse do ar uma reportagem sobre o seu colega ministro Dias Toffoli em 2019, precisa dar um exemplo. Seu modus operandi, suas decisões refletem nas comarcas do país. O que é interessante, é claro que há um problema de dissonância cognitiva aqui no texto, ou então uma ironia fantástica que eu não consegui captar, mas é que ela fala, não, tem uma cruzada contra a liberdade de expressão, ela pode acontecer. Esse é o ponto. Né? Mas está uma bagunça. Então o texto tem dois componentes importantes. O primeiro é o reconhecimento de que há uma cruzada contra a liberdade de expressão e censura. O segundo que é uma bagunça, é uma crítica explícita, aliás, ao Supremo Tribunal Federal e ao Alexandre de Moraes. Esse é só um exemplo, eu vou partir para outro exemplo aqui. Essa do dia 22, essa também do dia 23. Suspensão de perfis por Moraes vira caixa preta com sigilo e exclusão de PF e PGR. Com ordens mantidas em segredo, somente o ministro sabe o total de contas derrubadas em seus inquéritos. Essa é a reportagem do Matheus Teixeira, também pela Folha de São Paulo. E eu, como sempre, peço desculpas aqui. Eu só abro o site de Folha de São Paulo, etc., quando eu preciso ilustrar o que está acontecendo na grande mídia, na velha mídia. Normalmente eu não exponho vocês, até por uma questão de saúde pública, mas eu estou tendo que expor aqui só para citar a Folha de São Paulo. Está aqui, ó, Matheus Teixeira, as decisões do ministro Moraes que não envolvem pedidos da Polícia Federal ou pareceres da PGR, além do sigilo imposto em inquéritos, têm impossibilitado o acompanhamento global de quantos perfis foram suspensos por eles e por quais motivos. Está aqui, o ministro recuou da censura da Folha. Em alguns casos, ao longo de 5 anos de investigações comandados por ele, nem a PGR nem a PF tiveram acesso ao conteúdo antes da ordem de providência enviada às plataformas, até mesmo em determinações envolvendo quebra de sigilo, como foi o meu caso. Como demonstrou a Folha, numa outra reportagem da Folha, que a gente pode até abrir aqui, porque é uma reportagem mais antiga, da Folha de 18 de abril, né? Ou seja, a Folha já estava começando a criticar o Supremo Tribunal Federal, o ministro também derrubou perfis e conteúdos apenas com base no relatório da Assessoria Especial de Desinformação. A reportagem é extensa. Eu não vou ler toda aqui no ar, mas é uma reportagem extensa falando sobre as ilegalidades das ações do STF dentro da Folha de São Paulo. Se você não leu, o Estadão fez
novo editorial do jornal Opinião do Estadão neste domingo, dia 22, intitulado Ânimo Censório. Espanta a facilidade com que o STF suspende a liberdade de expressão, chegando às raias do absurdo. Até os entreveros conjugais de um deputado tornaram-se risco às instituições. E o Estadão está mencionando aquilo que a gente tratou longamente na semana passada, no último Paulo Figueiredo Show. Mas veja, trechos aqui, né? O caso encor a censura imposta por Moraes em 2019, na reportagem da revista Cruzoé, que eu mencionei aqui. Foi no âmbito desses inquéritos, essa parte é importante, ele fala aqui, ó. Na ocasião, Moraes também recuou, mas esses inquéritos intermináveis, elásticos e secretos já correm há 5 anos e a sociedade ainda não sabe quem supostamente ameaça as instituições, como são articuladas essas ameaças, nem os seus propósitos, mas eles têm servido de pretexto para toda sorte de intimidação e arbitrariedade.